Olá, eu sou a Suzana Leão, bem-vinda ao meu canal. Hoje eu quero conversar sobre um tema muito delicado e espero ter energia suficiente para fazer essa conversa. Vamos falar sobre essa violência toda que está acontecendo nas escolas. Queridos e queridas, esse tema vem nos batendo, né, na cara há muito tempo, há algum tempo. E eu acho que a gente precisa começar a conversar sobre isso. Podemos dizer que o problema está na escola pública? Sim. Podemos dizer que também está na escola pública pela superlotação, pela falta de valorização dos professores, pela falta de valorização da estrutura das escolas, sim. Mas essa semana o que aconteceu não foi numa escola pública, foi numa creche particular. Então o assunto não é assim tão focado, né? O problema não está exclusivamente nas escolas públicas. Então a gente não pode começar a achar que todo o problema é falta de estrutura na escola pública. E essa conversa de hoje eu quero fazer dessa forma, eu quero pensar junto com vocês, porque eu também não tenho nenhuma certeza pré-concebida, eu também não sei o que está acontecendo, eu acho que a gente precisa conversar sobre isso. O que nós vimos em Santa Catarina é a segunda vez que acontece em Santa Catarina. É a segunda creche massacrada em Santa Catarina, em 2 anos. Santa Catarina, nós sabemos que se orgulha, né, de ser um dos estados mais neonazistas do país. Os seus políticos se orgulham de fazer isso. Nós vimos fotos há pouco tempo do governador atual de Santa Catarina, um bolsonarista, negacionista, segurando um fuzil, né? E ele, depois dessa tragédia, ele veio dizer que falta amor. Eu diria que não é apenas a falta de amor. Eu diria que falta amor, sobra neonazismo, sobra fascismo, sobra armas, sobra violência no discurso, sobra muita coisa. Aquela deputada de Santa Catarina que usa uma tiarinha de flores, que já foi visto, né? Alguém conseguiu fazer a associação que na Alemanha nazista as escolas mantidas pelo governo nazista, as escolas, as meninas todas usavam essa tiarinha de flores. Então, obviamente, essa deputada está fazendo uma homenagem ao nazismo no parlamento. As pessoas estão se agrupando de acordo com as suas tendências. Nós sabemos que sempre foi assim. Mas a internet, ela conseguiu fazer esse agrupamento se potencializar. Esses assassinos das creches, eu não estou nem falando do caso do menino, aquele de São Paulo, e esse é outro caso que eu vou tentar comentar também. Esses assassinos dessas creches, eles estão em grupos na baixa internet, na deep web, em chats de nazistas, neonazistas. Essas pessoas frágeis emocionalmente, frágeis psiquicamente, mas com muito ódio, muita vontade de externar o ódio, eles se juntam. Aí quando a gente fala que a internet precisa ser regulada, existe toda uma comoção nacional. Que não podemos falar em regulação da internet. Deixa eu só mudar aqui. Que não podemos falar em regulação da internet. Mas é justamente a internet que está servindo de ponte para juntar essas pessoas. Para juntar toda essa
podridão, né? E políticos estão homenageando toda essa coisa. Políticos o tempo todo fazem discurso de ódio. O tempo todo eles instigam o ódio, que tem que dar um tiro no fulano, que tem que dar isso, que tem que acabar com isso, acabar com não sei mais quem. Esses discursos de ódio, que a princípio parecem tão inofensivos, eles caem naquelas cabecinhas adoecidas, naquelas cabecinhas completamente férteis para executar tudo isso que eles falam. E nas redes do submundo da internet, eles encontram aplausos, eles encontram quem vai instigar, quem vai dar ideia, quem vai dizer que vai ficar ali torcendo por eles. Eles encontram um grupo, um time, eles formam um time. Isso, gente, é tão trágico quando a gente começa a olhar por esse ângulo. É tão trágico porque muita coisa ainda pode acontecer. Muitas outras escolas podem acontecer. Eles usam esse método terrorista, é um método terrorista. Eles não são terroristas políticos, porque eles estão levantando a bandeira da morte, da chacina, talvez até sejam neonazistas, talvez até estejam em grupos neonazistas, mas eles estão agindo de forma, usando o método terrorista. É aleatório. Todo mundo na rua agora tem medo. Todo mundo tem medo. Todos os pais têm medo de colocar seus filhos na escola. Porque é aleatório. Pode ser aqui, pode ser lá, não sei aonde. Santa Catarina tem que ficar muito atenta. Porque prestigiar tanto e elevar tanto as posturas neonazistas dos seus representantes tá dando nisso. Tá dando nisso. Em 2 anos, 2 creches. Uma particular, a outra pública, né? O método é o mesmo. Ou seja, os grupos são os mesmos. O formato são os mesmos. A fragilidade psíquica dessas pessoas é a mesma. Pessoas que querem aparecer. E nos grupos eles acabam chegando a essa conclusão. Se eu fizer uma coisa muito horrorosa, eu vou aparecer. E eles aparecem mesmo, que tá lá a carinha do cara em tudo que é canto. Então, eu acho que a gente precisa juntar os cacos, assim, tentar achar o fio da meada disso tudo que está acontecendo conosco. Nós precisamos achar o fio da meada disso que está acontecendo no nosso país. Porque o que está acontecendo no nosso país não é brincadeira. Não é brincadeira. Os Estados Unidos já têm fama desses ataques, mas é um ataque de arma de fogo, né? Também por pessoas desajustadas, também nas escolas, né? Então não tem muito a ver, pelo menos há um tempo atrás não tinha muito a ver com o neonazismo. Agora talvez até já tenha, né? Depois do Trump talvez até já tenha a ver com o neonazismo. Mas nós aqui, esse mergulho cego que o país deu no ódio, foi desde 2016, nunca se esqueçam disso. E nós vimos padres, espíritas famosos, pastores neopentecostais, nós vimos religiosos cristãos aplaudindo o ódio. Nós vimos eles abençoando armas. Menos os espíritas, não chegaram a isso ainda. Mas pastores e padres abençoaram armas, fuzis, né? E nós vimos todos esses líderes aplaudindo os atos terroristas do dia 8. Quem aplaude ato terrorista está colocando na cabeça das pessoas que ato terrorista é permitido. Eu posso também.
Então, gente, o buraco é muito grande. O buraco é muito grande. Políticos neonazistas expondo a sua opinião. Religiosos aplaudindo esses políticos neonazistas. O que sobra da sociedade? O que sobra para uma pessoa comum pensar? Não sobra muita coisa, né? Não sobra muita coisa. Então, é importante a gente fazer esse balanço no meio disso tudo, no meio dessa dor, dessa tragédia. E daqui a pouco ainda nós vamos ver espíritas dizendo que isso foi resgate porque aqueles espíritos eram alguma coisa lá do Império Romano. Eu não aguento mais isso, gente. Eu não aguento mais isso. Eu não aguento mais essa desumanidade, essa falta de amor, falta de tudo. Eu não aguento mais ver essas pessoas fazendo essas coisas, né? Essas tragédias todas que estão acontecendo e que vão acontecer muito ainda, porque esse ódio ele foi aspergido de forma aleatória e incessante na sociedade. Nós, pessoas que temos um pouco mais de equilíbrio e de condições de analisar, nós ficamos doentes. Nós ficamos doentes. Porque é anormal alguém viver achando que tá tudo bem numa sociedade como a nossa, com o que aconteceu na nossa sociedade desde 2016. Aquele show de barbárie, aquele show de injustiça, aquele show de ódio, aquelas coisas horríveis, aquela glamorização das armas, de tudo. E vamos isso, e vamos matar, e vamos isso, e vamos aquilo outro. Aquela coisa toda, gente. Vocês acham que aquilo não ia dar resultado? Vocês acham que aquela energia toda, aquela carga horrorosa que nos adoeceu, né? Quantos de nós adoeceu? Isso não ia reverberar em alguma cabeça doente, pervertida? Aquilo nos adoeceu fisicamente, porque nos abateu de tal forma. Mas é aquela mente torpe que tá ali em volta, aquela mente pegou, aquela cabecinha doente pegou, e vamos executar então. Vamos executar. Qual é a bandeira que eles estão defendendo? A bandeira do ódio. A bandeira do ódio. Não era o ódio que estava sendo propagado? Não é o ódio que aquele governador de Santa Catarina propaga o tempo todo? Negacionista? Negacionista. Me lembro dele na CPI das vacinas, defendendo o genocida. Agora posando com o fuzil na mão. Depois ele vem dizer, falta de amor, falta de vergonha na tua cara. Olha, é muito triste, gente. É muito triste a gente chegar a ver o resultado disso tudo. Eu não queria, eu juro que eu não queria estar vendo esse resultado. Essas frutas podres caindo, né, na nossa frente. Essa coisa horrível acontecendo. Fruto de uma sociedade doente. Doente. Que precisa, sim, regular a internet. Que precisa, sim, regular os meios de comunicação todos. Uma sociedade doente. Doente que vem sendo... que vem elegendo fascista e nazista desde 2013, que esse pessoal está sendo eleito. Esse pessoal está sendo eleito. Gente, é inacreditável que essas pessoas estão conseguindo se eleger. E esses demôniozinhos, esses monstrinhos, essas pessoas cheias de ódio, que saem depois fazendo suas chacinas, votaram todos esses que estão aí, falando aquilo que para eles dá prazer, o ódio e a morte, né? Votaram, fizeram
Tem post no Facebook do assassino, idolatrando lá o miliciano. Então, quando a gente fala que as coisas acabam voltando, né, como um bumerangue e voltam aleatoriamente, nos pegam e machucam pessoas que não tinham nada a ver. Porque o ódio, ele é jogado assim, daquele jeito irresponsável, ele é jogado de cada forma. Para alguns dá o efeito que a gente fica adoecido. Eu fiquei com gastrite, tem um monte de gente que adoeceu, teve gente que se suicidou de tanta tragédia que aconteceu nesse país desde 2016. Muitos, eu soube de muitos casos. E outros não, outros se fortaleceram, porque são os adeptos da morte, do ódio, né? Dos atos de horror. Essas pessoas todas se fortaleceram. O que nós vamos fazer? O que nós vamos ter que fazer? Qual é a saída? A saída deve ser várias, na verdade. São amplas. Tem gente que diz, tem que botar agora polícia na escola. E se o policial for um fascista? E se der nele na telha? Se ele também estiver lá num grupo? E se ele também decidir ser um protagonista do ódio? Daqui a pouco é o policial que sai fazendo a chacina, né? Sabe? Tem coisas assim que as pessoas dizem, saídas fáceis num momento de crise desse. Isso não existe, gente. Isso não existe. Saídas fáceis. Lógico que as escolas agora todas vão ter que, no mínimo, colocar cerca de arame, cerca disso, cerca... Vão ter que fazer, infelizmente. As escolinhas vão se tornar campos, parece. Sabe? Olhando de fora. Presídios. Uma tragédia. Uma tragédia. Mas não vamos nos iludir achando que vamos botar a polícia armada, vamos botar arma ali. Não, gente. Não. Dessa forma nós vamos estar pavimentando um caminho perigoso que não se sabe onde que vai dar. Não se sabe onde que vai dar. Aquela coisa da militarização das escolas, a gente viu o que que deu. Abuso sexual ali dentro, bullying, violência. E aquelas crianças saem com aquela cabeça totalmente estragada. Cabecinhas totalmente estragadas. Treinamento militar é um treinamento para psicopatas, né? Não vamos nos esquecer disso. Então, queridos e queridas, é isso. Nos resta o quê? Agora, nesse momento, tentar envolver espiritualmente essas famílias, essas crianças com certeza já estão na espiritualidade, abraçadas, foram levadas, né? Não inventem, espíritas, não inventem histórias, não inventem fatos, não inventem coisas a respeito, explicações mirabolantes a respeito, tá? Dizendo que esses espíritos estavam ali resgatando. Não, gente, não façam isso, não façam isso. Não demonstrem publicamente sua falta de noção, falta de humanidade. Nós precisamos agora respirar fundo. E ter memória. Lembrar o que aconteceu nesse país desde 2013, 2016. Lembrar tudo o que aconteceu. Agora nós estamos colhendo frutos podres daquela semeadura. Agora todos nós estamos colhendo, porque isso está solto, gente, isso está solto, né? Então nós vamos precisar agora muita energia, muita ação conjunta, muita coordenação, nós vamos precisar muita união para poder frear isso, né? Não digo que a gente vai conseguir terminar isso, porque há quantas décadas esse tipo de coisa está acontecendo nos Estados Unidos? Há quantas décadas? Eu tenho uma neta americana, né? Minha filha mora nos Estados Unidos, minha neta nasceu lá, estadunidense. Ela tem medo de ir para a escola. E ela pediu agora nos últimos
anos para fazer homeschooling. Vocês já pensaram que tragédia, gente? Porque nas cidades vizinhas começaram a acontecer essas chacinas. E teve uma que ela ficou extremamente abalada. Então, infelizmente, esse formato predatório, esse formato de sociedade que destrói. E uma coisa que eu ainda não tinha comentado, né? O que está na raiz dessas tragédias todas? É esse capitalismo nojento, gente. Os Estados Unidos, a gente vê agora pessoas morrendo em hospitais. A pessoa chegou doente no hospital, o hospital chamou a polícia. A mulher morreu dentro do camburão porque o hospital não atendeu. Isso não é uma sociedade digna. Isso gera muita psicopatia. Isso gera muito ódio, muita gente ruim. E elas derramam o ódio em cima da mesma sociedade que as gerou. E a nossa sociedade? A nossa sociedade. Nós temos o SUS. Nós temos o SUS que salva vidas, gente. Nós estávamos caminhando por uma dignidade humana, por um resgate de cidadania. Mas esse processo foi interrompido. Porque os donos do mundo não queriam que o Brasil desse certo. Eles queriam o nosso petróleo, queriam destruir a Petrobras, queriam destruir nossas indústrias. E destruíram. E, no embalo disso, ainda nos importaram na marra, nos exportaram na marra esse fenômeno horroroso. A gente não pode esquecer disso. A gente não pode esquecer o que está na raiz dessa coisa que a gente está vivendo. A gente não pode esquecer. A gente tem que lembrar disso sempre. É isso, meus queridos e minhas queridas. Eu não trago respostas. Eu estou só tentando ajudar a traçar uma linha de pensamento. Fiquem bem, nós vamos precisar muita união nos próximos tempos para poder tentar criar e reinventar o nosso país. Grande beijo.